Pastor, o assunto agora é o São Paulo. Então conte para nós tudo. Bate-papo exclusivo. O repórter Felipe Sboril, ele conseguiu conversar com o Marco Aurélio Cunha. E aí, o dirigente falou sobre o tempo que ele tem como gerente de futebol do Tricolor. Ele explica a decisão dele de deixar o cargo neste final de ano. E, além disso, o Cartola falou sobre a contratação de Rogério Ceni como técnico da equipe e da negociação com o Cruzeiro, envolvendo o atacante Neilton. Tudo isso, confira. Bom, Michele, conosco aqui no Gazeta Esportiva, Marco Aurélio Cunha. Obrigado, Marco, por nos receber aqui na sua casa. Ex-diretor de futebol do São Paulo, diretor de futebol do São Paulo. Vai sair mesmo, Marco? Na verdade, não vou sair, eu volto à CBF. Né? Era um compromisso de 90 dias, foram mais de 100 no São Paulo. Vou continuar ajudando, estou sempre participando das coisas, mas oficialmente, claro, eu volto à CBF. Já estive por uma semana em Manaus, no torneio feminino, que o Brasil venceu a Itália na final por 5-3, um grande jogo. E tenho meus compromissos na CBF. Você, quando chegou no São Paulo nessa última passagem, tinha um objetivo, imagino. Claro. Você cumpriu esse objetivo? Você consegue ver como positiva essa última passagem? Olha, foi muito difícil. Foi muito difícil. Foram os 3 meses mais difíceis da minha vida profissional. Porque eu cheguei num momento muito duro, de um time dissociado, com algumas dificuldades gerenciais, e eu falava, as pessoas falavam, se o São Paulo ganhar tantos jogos, vai para a Libertadores e tal. Eu estava pensando em nunca passar pela zona de rebaixamento, felizmente isso não aconteceu, e sair o mais rápido possível de perto dela, né? E as pessoas me perguntavam na intimidade, falavam, São Paulo ficar entre os 10 primeiros está muito bom. É o que o São Paulo quer? Não, claro que não. Isso é para se orgulhar? Não. Mas para o momento eu acho que foi bom. O Rogério Ceni está pronto para ser técnico? Eu acho que está. Eu falo acho porque nós temos que esperar para ver, né? Mas se você for prestar atenção, o Flamengo, o Muricy, por questões de saúde, saiu. Acendeu o treinador, o Zé Ricardo, que era auxiliar, base e tal. O Flamengo foi o 3º colocado no Brasileiro. A mesma coisa aconteceu com o Botafogo. O filho do Jair, o Ventura, né? Assumiu no lugar do Ricardo. O Botafogo está na Libertadores. Os clubes que tiveram treinadores talvez mais experientes e tal, não tiveram o mesmo resultado. Então, eu acho que é o momento do novo no futebol brasileiro. Os treinadores que, ao contrário do que o Renato Gaúcho brincando falou de não ter que estudar, tem que estudar sim, tem que ser moderno, mas tem que ter, evidentemente, um senso de futebol muito grande, coisa que o Rogério tem. E o Rogério tem respaldo, né? O Rogério tem uma história por trás dele que faz ter tolerância, coisa que infelizmente não tiveram com o Ricardo. O Ricardo trabalhou num clima hostil. A sua última benfeitoria no São Paulo, vamos dizer assim, foi trazer o Neilton? Não fui eu. Quem trouxe foi a diretoria, fui parte disso. A gente conversou muito sobre isso. O Cruzeiro queria o Hudson, a gente estudou uma forma de compensação, houve outras propostas, a gente entendeu que... E o Rogério participou disso, porque nós temos 4 jogadores bons agora pela beirada do campo, né? Que é o Wellington Ney, a grande contratação, o Neilton, o David Neres e o Lucas Fernandes. O Luiz Araújo. Ainda teremos o Lucas Fernandes pelo meio ano que vem, voltando à cirurgia do ombro. O João Schmidt vai embora? Eu espero e peço para que ele não vá. Já falei inúmeras vezes com ele. Ele pode... aquela história do sujeito que faz vestibular, entra numa escola mais ou menos. Se ele fizer mais um ano, ele entra na USP aqui para São Paulo. Então, por que não ficar mais 1 ano e meio no São Paulo, fazer uma história semelhante à do Hernanes, sair de forma especial? Mas ele tem algumas coisas dentro dele que ele tem algum ressentimento, alguma coisa que ele poderia ter sido mais aproveitado. E aí, claro, vem as ofertas, o jogador poderá estar livre em julho. Tudo que a gente podia fazer para ele renovar, a gente fez. E algumas pessoas falam que ele pediu muito. Não, ele nem fez contraproposta. A gente no futuro pode ver o Marco Aurélio presidente do São Paulo? Eu, sinceramente, eu já pensei nisso. Hoje não penso mais, não. Se um dia alguém entender que isso é útil, eu certamente estarei disponível. Mas não vou brigar por isso, porque acho que brigando só piora. Não, se for uma coisa, nem consenso total, ninguém é tão bom assim, mas se for de maioria, uma coisa assim, bem tranquila, quem sabe um dia, mas para brigar, não. Acho que a troca é boa. O Neilton era uma promessa no Santos,
No Botafogo acabou fazendo uma boa temporada, um bom campeonato, foi importante em muitos jogos. No Hudson, ok, bom volante, mas São Paulo ganha um bom atacante. Então nessa troca acho que no Cruzeiro o Neilton não teria espaço, mas no São Paulo há espaço para ele. Então acho que é um bom negócio. Já é o terceiro reforço, né? Neilton, Wellington Nem e o goleiro Sidão. Acho que são 3 bons reforços para o São Paulo. De todos os 3 esse é o mais fraco, né? O mais fraquinho. Os outros são melhores. Agora, ele fez um bom campeonato no Botafogo. Isso não quer dizer que ele vai repetir no São Paulo. Mas é mais fácil de fazer um bom campeonato no São Paulo que no Botafogo. Porque o São Paulo não é um time que cobra muito. A torcida do São Paulo é uma torcida que só vai quando o time está bem. É diferente. E quando tem promoção. Quando você paga R$1 por ingresso, né? Aí a torcida do São Paulo lota o Morumbi. Aí dá 50 mil reais de renda e tem 50 mil pessoas. Né? O São Paulo é um time diferente. Agora, é um time que, como disse o Marco Aurélio. O Marco Aurélio está saindo porque muita gente não sabe, ele volta para a CBF, onde ele ocupa um cargo hoje muito importante, que ele é o diretor do futebol, do departamento feminino de futebol da CBF, né? E como agora tem técnica nova, o time está ganhando uma nova geração e tal, vão precisar muito do Marco Aurélio lá. E o Marco Aurélio, ele é tão São Paulino que ele pediu licença. E olha que ele tem um salário pomposo lá na CBF, que eu não vou revelar aqui, eu sei quanto é que é, um salário bom. E ele pediu licença para poder ajudar o São Paulo a não cair para a segunda divisão. E essa entrevista que ele deu, você viu que é uma entrevista que não deixa a menor dúvida que as dificuldades do São Paulo eram gerenciais. Então você veja, por isso que eu digo para vocês, com esse caminho a passos largos para a segunda divisão. Clube que tem dificuldade gerencial, dá tudo errado. O Flamengo saiu do buraco por quê? Porque o presidente do Flamengo é um bom gerente, é um bom administrador. Palmeiras? O Palmeiras, tinha Paulo Nobre, entendeu? Então, agora você cai no buraco. O Corinthians, quando entrou o Andrés também. Quando entrou o Andrés é um excelente gerenciador. Gestor, né? Gestor, né? Ou gerenciador, sei lá. Para mim é a mesma coisa. Então, quer dizer, é complicado. E você vê, e ele saiu. Ele tirou o São Paulo e caiu fora. Voltou para dele. Eu não sei não se ele e o Rogério Ceni se dão bem. Até hoje eu tenho essa dúvida na cabeça.